E a gente segue por aqui agora com notícia nacional, Alvarez. Olha, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Rafael Nobre, e o vereador de São João de Meriti, Júlio Ricardo dos Santos, foram denunciados por organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A história parece sempre a mesma, mudam ou não às vezes os personagens, né, Érica Levigar? Traz os detalhes pra gente, porque os crimes envolvem, além disso, mais 8 pessoas. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde para vocês e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na TMC. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele requer à Justiça o pagamento de 357 milhões e 900 mil reais aos cofres públicos aí e também essa indenização pela perda dos mandatos dos parlamentares denunciados por participarem desse esquema estruturado para direcionar contratos públicos e também desviar recursos. As investigações indicam que o deputado estadual Rafael Nobre e o vereador de São João de Meriti, conhecido como Magrão Nobre, eles são os dois do União Brasil, que eles participam dessa trama. Os políticos e outras 8 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro também. Nessa quinta-feira, o Ministério Público do Rio cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esses políticos em diferentes regiões do Rio de Janeiro, inclusive na capital e na Baixada Fluminense. Durante as buscas, os agentes apreenderam 21 mil reais na casa do deputado Rafael Nobre e 45 mil reais na residência do vereador Magrão Nobre. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, 4 empresas atuavam como um grupo econômico, né, simulando uma concorrência em licitações por meio de sócios laranja. Essas propostas eram previamente combinadas e compartilhamento também de estrutura administrativa acontecia. O órgão ele indica que os recursos obtidos com essas fraudes eram ocultados por transferências entre as empresas e integrantes dessa organização criminosa, depósitos fracionados em espécie, saques de altos valores e também a utilização de empresas intermediárias para conseguir dificultar o rastreamento desses recursos. Além dos agentes políticos, então, foram denunciados operadores empresariais, administradores e sócios das empresas utilizadas para a prática dessas fraudes. A defesa do deputado Rafael Nobre, procurada pela reportagem da TMC, disse que as buscas são exclusivamente investigatórias, que não há qualquer relação que vincule o parlamentar aos fatos investigados e que ele vai comprovar a inocência dele. Em nota, a Alerj disse que acompanha toda essa operação. Volto com vocês. A nossa querida Alerj continua nos dando alegrias, Maiara. A Alerj, esse exemplo de nobreza, onde pessoas nobres se acumulam aos montes, onde só fazem pelo bem do nosso povo, do nosso querido Rio de Janeiro. Eu fico tocado com o que está acontecendo e só consigo me lembrar dessa canção do Chico Buarque, de algumas décadas atrás, quando ele começa nos falando para pegar um avião e ir embora, porque algum aventureiro, na letra do Chico, podia lançar mão do Rio de Janeiro. E a gente está vendo aí, ó. Para a música. Olha lá, ó. Vamos tocar a musiquinha primeiro, vamos ouvir um pouquinho. A música falava da ditadura, mas cabe perfeitamente para a roubalheira, para a tomada de poder dos criminosos da facção Comando Vermelho, que tomam conta de mais da metade da Alerj, fraude em licitação, fraude em tudo que é possível, estão nos roubando em tudo que é possível. Cadê o poder público para dizer chega, Alerj? Cadê? Onde é que vai vir a ordem? É do judiciário? É de onde que vai vir essa ordem para botar todos esses caras parados e pararem de roubar o nosso Brasil e principalmente o nosso Rio de Janeiro, Maiara? Não. É insuportável o que esses vagabundos estão fazendo com o Rio de Janeiro, com a maior cara limpa, porque daqui a pouco vão ser soltos. Daqui a pouco o Nobre está liberado. E volta para a política. Igual o Bacelar e os outros todos vão sendo liberados. O TH Joias e esse, aqueles são tantos que não dá nem para lembrar o nome. E eles vão ali, tem um probleminha e daqui a pouco tá tudo solto, tá tudo beleza. E é pior, porque no âmbito federal tá todo mundo voltando aí
a canalice toda que fez mensalão lá atrás, que estava na Lava Jato, Petrolão, tá todo mundo voltando de cara limpa. Ficha limpa, renovada, ficaram 8 anos fora e vão renovando. Então é isso, Mayara, é isso. A gente tem que aceitar que o nosso Brasil ama a corrupção. A gente ama os corruptos e, por favor, continuem se candidatando, porque a gente vai continuar votando em vocês com muita alegria. Isso que eu ia dizer pra você, Alvarez. A resposta teria que vir do voto na urna, mas não vem. E vou te dizer mais, me revolta, a TMC tem sempre a premissa do ponto e contraponto. Então a gente sempre precisa dar a notícia e trazer o outro lado. E o que significa que precisamos... Não dá. Então, aí a gente precisa, pela lei, por sei lá o que, tem que dar a nota, né, o que a defesa diz. Me dá raiva de ter que dar a nota em nome do jornalismo, que é o jornalismo bem feito e tal. A Galérica Levigar, né, precisou ler a nota ali da defesa, do pessoal ali que está sendo investigado, enfim. E olha, enquanto você falava, tava aqui o nosso Wilsinho Pedroso, já chegou aí com a revolta totalmente necessária e certeira de Rodrigo Alvarez. Boa tarde, Wilsinho Pedroso. Wilsinho, eu queria saber, Wilsinho, boa tarde. Rodrigo Alvarez, eu cheguei... Tá pesado, você tá com o clima pesado. Mas tá certo, vai falar o quê? Vai dar risada na situação dessa? Mas deixa eu te falar um negócio. Ele falou... Tá pesado que eu tenho que passar a mão na cabeça? Não. Sabe de onde vem a ordem? A Mayara falou, a ordem vem do eleitor. Deputado estadual, deputado federal, não tá lá porque caiu do céu. Foi o eleitor que escolheu. Mas eu quero fazer um registro nesse mar de lama que vive o Rio de Janeiro. Nós temos algo positivo. O desembargador que está lá, eu acho que é o nome Ricardo Couto, ele tem feito algumas ações que tem transformado esse tipo de crítica que a gente faz diária sobre a política do Rio de Janeiro em algo positivo. Acabou com diversos fantasmas já, fez cortes em secretarias, ou seja, existe uma solução quando alguém de direito senta no cargo, porque fica parecendo que a política é tudo ruim e não tem solução. Ricardo Couto demonstra que a política tem caminho e tem solução. Wilson, antes de encerrar só, eu queria deixar um convite aqui, porque já pedimos, queremos entrevistar o Ricardo Couto ao vivo aqui no link, governador do Rio. Queremos ouvir a sua visão dessa cidade, o que o senhor encontrou aí nesse mar de lama que o senhor assumiu aí. Por favor, venha contar pra gente ao vivo aqui, tá feito convite. Assessoria do governador Ricardo Couto, por favor, estamos esperando. Obrigado. Obrigada até por falar isso, porque a nossa produção tá há dias, semanas já tentando esse contato para trazê-lo aqui no Link TMC de alguma forma. Ainda não conseguimos, mas a gente não desiste nunca. A gente é brasileiro, né? Não tem como.